Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Maurício e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês a fazer essa mantinha aqui, ó, toda em crochê tunisiano. Eu fiz com esses dois pontos aqui para poder diferenciar e ficar com esses duas texturas diferentes aqui na manta, tá? É uma mantinha de bebê e ela fica bem fofinha, tá? Ó, bem macia, bem molinha mesmo. Espero que vocês gostem da aula. Aproveita para se inscrever aqui no canal e também curtir esse vídeo, tá bom? E se quiser deixar alguma sugestão aqui nos comentários, pode ficar à vontade também. Então bora para nossa aula. Bora então começar a fazer a nossa mantinha. Para fazer essa manta eu vou utilizar esse fio aqui, é o Hobby Baby Kids, tá? Eu nunca trabalhei com esse fio, mas ele tem uma torção bem bonita, tá vendo? Ó? Um pouquinho de brilho. Então eu vou usar esse daqui para fazer essa manta. E como eu gosto que as minhas mantas fiquem bem fofinhas, para fazer o crochê tunisiano, geralmente o meu ponto fica mais apertado, então eu coloco uma numeração um pouco maior, tá? Nesse caso aqui, a recomendação do fabricante é de 4 mm para o crochê, mas o tunisiano eu coloco um pouquinho mais, então eu vou usar agulha de 5,5. Eu vou usar essa agulha curta mesmo, tá? Porque os nossos quadradinhos não vão passar do tamanho da agulha, então eu vou usar esse daqui, eu acho mais prático. Mas quem tiver mais prática em fazer com agulha de crochê tunisiano, que é essa mais comprida, também pode ficar à vontade que dá certo do mesmo jeito, tá? Eu vou usar esse daqui porque eu prefiro mesmo. E lembrando que as quantidades e os materiais eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Bora começar então. Eu vou iniciar com um anel corrediço fazendo aqui 16 correntinhas, tá? Lembrando para não apertar muitas correntinhas para a gente não ficar com o trabalho distorcido. E também, como eu já disse, para fazer mantinha eu prefiro que os pontos fiquem um pouco mais folgadinhos para ela ficar bem fofinha. Então eu vou fazer aqui 16 correntinhas. Feito aqui as 16 correntinhas, agora a gente vai carregar a agulha com os pontos, tá? E no crochê tunisiano é bem fácil, é só fazer isso daqui, ó. Pegando a alcinha, eu pego sempre a alcinha de cima da correntinha, tá? E fazendo laçadas assim, ó. Sem arremate, sem nada, só puxando aqui, fazendo as laçadinhas. Então eu vou fazer assim até o final da carreira. Cheguei então aqui até o último ponto, ó. E carreguei toda a agulha. Então eu fiquei aqui com 16 laçadas, tá vendo? Agora a gente vai começar a fazer o nosso primeiro ponto. Lembrando que nesse trabalho eu vou fazer dois pontos diferentes, porque eu quero que ele fique com texturas diferentes, tá? Eu vou fazer toda a manta em uma única cor. Eu vou mostrar para vocês depois. Então a gente vai iniciar fazendo aqui, ó, o primeiro pontinho, que é uma correntinha, tá? Aí depois disso eu vou arrematar de 2 em 2, ó. Lacei, arrematei 2. Lacei e arremato mais 2. Lacei novamente, mais 2 pontos. E assim eu vou fazer até o final da carreira, ó, de 2 em 2. Lembrando para não apertar muito o ponto, para nossa manta não ficar muito rígida, tá? Ela vai ficar bem fofinha. Então deixa a mão bem leve. Tá vendo que eu tô segurando aqui, ó, na ponta para poder fazer o crochê? No tunisiano a gente segura a agulha dessa forma. Deixa eu mostrar aqui, ó. Com a agulha maior, a gente trabalha assim, ó, exatamente assim, com a ponta aqui onde tem o gancho da agulha fazendo o crochê. Como eu optei a fazer com essa agulha, mas eu seguro da mesma forma, tá? Dá para fazer assim também? Dá, não tem problema, mas vocês vão perceber que fica muito mais fácil se fizer dessa forma, fica mais fluido o trabalho, ó, tá? Então a gente vai lá, laça e arremata 2 pontos, ó, 2 fios na verdade, né? Ó lá, arrematei, tô chegando aqui no último e arremato também 2. E assim ficou a nossa primeira carreira do crochê tunisiano, tá? Nesse ponto a gente vai carregar novamente a agulha agora, da seguinte forma. Tá vendo esses palitinhos que se formam aqui, ó? Toda a carreira tem esses palitinhos verticais aqui. E é aqui que a gente vai introduzir a agulha para fazer a próxima carreira. Então eu venho aqui, ó. Esse primeiro eu não faço. Já venho direto para o segundo aqui, ó. Lacei.
carreguei a agulha. Vamos no próximo, ó. Lacei e carreguei a agulha. Se quiser fazer com a mão assim também, mesma coisa, ó. Introduzi aqui e carreguei a agulha. E vou fazendo assim até o final da carreira. Cheguei aqui, ó, no último pontinho que aparece aqui para mim, carreguei aqui o nosso fio na agulha. E para fazer o último, a gente vai usar, ó, os 2 pontinhos aqui da correntinha, tá vendo, ó? Eu não vou pegar só o da frente, eu vou pegar também o de trás. Então vou ficar 2 alças aqui, tá? E vou aqui e carrego também a minha agulha. Assim vai ficar sempre os 2 pontinhos aqui, ó, as 2 alças viradas para esse lado, tá? E aí o nosso acabamento fica mais bonito. E agora eu vou fazer a próxima carreira da mesma forma. Lacei aqui com o meu fio que vem do novelo e faço a primeira correntinha. Laço novamente e vou arrematando de 2 em 2 pontos. Então esse primeiro quadradinho que a gente vai fazer é sempre com esse ponto, tá? Arrematando de 2 em 2, sem nenhum segredo. Eu vou fazer mais algumas carreiras aqui e já volto para mostrar para vocês quantas carreiras eu fiz para a gente poder formar esse quadrado, tá bom? Vou finalizar aqui e já volto. Finalizei então aqui o nosso primeiro quadradinho e ele ficou com 12 carreiras, tá? E agora a gente vai fazer o arremate aqui desse quadradinho, tá? O nosso trabalho ele é todo feito na diagonal. Então a gente começa com 1 quadrado, 2 quadrados, depois 3 quadrados e assim por diante, tá? O nosso primeiro quadradinho a gente vai finalizar assim, ó, da seguinte forma. Aqui onde eu tenho o bastãozinho aqui, ó, da vertical, eu vou fazer uma laçada e um ponto baixíssimo, ó. Tá? Introduzi aqui, lacei e fechei o ponto baixíssimo. E vou fazer assim em todos os pontos dessa carreira, ó. Apenas isso, ó. Lacei e fiz o ponto baixíssimo. Vou fazer isso aqui em todos os pontos. Fiz aqui, ó, um ponto baixíssimo em cada pontinho, como eu havia dito. E no último, eu vou pegar também as 2 alcinhas ali, ó, do ponto. E finalizar com o último ponto baixíssimo aqui, tá? E agora a gente vai cortar esse fio. Puxo aqui. E tá finalizado o nosso primeiro quadradinho do trabalho. Esses fios depois a gente arremata, não tem problema, não precisa arrematar agora, tá bom? Agora a gente vai dar início à próxima carreira. Como eu disse, esse trabalho é xadrez, mas eu não quero que ele tenha 2 cores, eu quero a diferença do xadrez em textura. Mas, para quem quiser fazer com 2 cores aqui ou mais cores, é agora que a gente começa a introduzir as cores. Então eu posso fazer um bege, um azul, um rosa, um verde, então ele vai ficar todo quadriculado com cores diferentes. Deixa eu pegar uma amostrinha que eu fiz aqui para essa peça para vocês verem como é que fica. E ele fica assim dessa forma, tá vendo? Ó? Aqui eu fiz com 2 cores e também com 2 pontos. E aí o que acontece? Ele fica todo xadrez, tá vendo? Dá até para fazer retangular se quiser. É uma ideia também. Aqui eu só fiz para poder contar os pontos, tá? Então aqui, ó, corresponde àquele primeiro quadradinho que a gente acabou de fazer. A segunda carreira a gente vai fazer com esse ponto. Vou fazer de novo, vou fazer na mesma cor. Mas quem quiser fazer outra cor, é agora que a gente troca, tá? Ó. Então essa é a segunda carreira, 2 quadrados. Essa terceira carreira, com 3 quadrados. E assim por diante. Então vamos dar início agora ao nosso segundo ponto, tá bom? Que vai ser esse daqui, mas da mesma cor do nosso trabalho. Lembrando, ó, que a gente iniciou o nosso trabalho aqui nesse cantinho, tá vendo? O nosso primeiro quadradinho. Então eu vou seguir essa linha. Tá vendo aqui, ó, que eu fiz as carreiras nesse sentido, né? Finalizei aqui. Aqui onde eu iniciei, eu vou seguir a mesma linha para iniciar o próximo quadradinho aqui nessa ponta. E vou introduzir a agulha aqui, ó, no meu primeiro pontinho, bem no cantinho, tá? E vou iniciar com o fio aqui, ó. Não precisa fazer nó, não precisa fazer nada. É só introduzir ele aqui e só faço uma correntinha para prender.
essa a gente não vai contar, tá? É só para prender aqui, ó, nesse cantinho. E a gente vai fazer 16 correntinhas, da mesma forma que a gente fez lá, no início do trabalho. Fiquei então aqui com as 16 correntinhas aqui nessa lateral, e a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui o primeiro quadradinho, tá? Eu vou carregar a agulha com os pontos do mesmo jeito, ó. Cada correntinha a gente vai subir aqui uma laçadinha, tá vendo, ó? Então eu vou seguir fazendo aqui e já volto com vocês. Prontinho, carreguei a agulha aqui e eu fiquei também com 16 hastes aqui, como a gente tinha ficado lá no primeiro trabalho, tá? Eu vou introduzir aqui, ó, no mesmo lugar onde a gente iniciou. E agora eu vou começar a fazer aqui os pontos da próxima carreira. O primeiro pontinho desse quadrado a gente vai fazer da mesma forma, ó, arrematando 2. Vou fazer uma correntinha e vou arrematar 3 alcinhas, ó, 1, 2 e 3. 1, 2 e 3 alcinhas. Faço uma correntinha e arremato mais 3 alças, ó. 1, 2, 3 alças. Correntinha e arremato 3. Correntinha e arremato mais 3. Tá? E eu vou fazer até chegar aqui na ponta. Cheguei aqui no último ponto, eu já fiz a correntinha, vou laçar e fazer aqui, ó, os 3 últimos, e vai sobrar 2. Então a gente vem aqui, também faz uma correntinha e arremata os últimos 2. Então vocês perceberam que nessa carreira aqui, nesse quadradinho, a gente vai iniciar arrematando 2 e vai finalizar arrematando 2. O conjunto com 3 vai ficar sempre no meio. Mas vamos repetir o processo agora também, tá? Então, para a segunda carreira, a gente vai fazer da seguinte forma. Tá vendo essa alcinha aqui, ó, do ponto? Aqui eu tenho o conjunto com os 3 pontinhos que a gente tinha arrematado, tá vendo, ó? Dá para ver direitinho aí. Essa alcinha que une os 3 é onde a gente vai fazer a laçada, ó, para carregar a agulha. E o próximo vai ser aqui, ó, no espaço. Tá vendo que formaram aqui, ó, vários espacinhos, tá vendo? Tem o conjunto aqui com 2 alcinhas e os espacinhos aqui. Então é aqui que a gente vai introduzir a agulha, ó, no espacinho. E carreguei a agulha aqui. O próximo, naquela alcinha de trás, ó. Aqui junto os pontinhos. Espaço. Alcinha. No espaço e na alça. E vou fazer assim até o final. Eu vou dar uma adiantada aqui e já volto. Pronto, eu finalizei aqui, ó. Então eu tenho de novo 16 alcinhas aqui na minha agulha. E eu vou fazer a próxima carreira da mesma forma que a gente fez a primeira. A gente vem aqui, ó, na próxima carreira. Tá vendo aqui que a gente identifica a carreira com essas 2 alcinhas aqui, ó, do quadradinho anterior, tá vendo? Então, cada 2 alcinhas dessa daqui é uma carreira. Então, a gente vem na próxima. Lacei, puxei. Aí eu venho, como eu disse, a gente vai fazer o primeiro com 2 laçadas, arremato as 2. Uma correntinha e arremato 3. Uma correntinha e arremato as 3 alcinhas. Mais uma correntinha e arremato as 3 alcinhas novamente. E eu faço assim até a gente arrematar as 2 alcinhas aqui do final. Eu vou completar aqui e já volto. Finalizei então aqui a segunda carreira. Ó, já começa a ficar os furinhos, tá vendo? Esse pontinho aqui fica bem leve. Esse fica um pouco mais compacto e esse mais leve. Mas como toda manta vai ser feita com os 2, ela vai ficar bem maleável, tá? E eu vou fazer dessa forma aqui todas as carreiras. São 12, então eu vou fazer também 12 carreiras aqui desse ponto.
Quando chegar aqui no final, eu mostro para vocês como é que faz o arremate e a gente passar também para o próximo quadradinho. Pronto, pessoal, finalizei aqui as 12 carreiras com esse ponto. E tá vendo como fica bem diferente aqui, ó, as duas tramas? Então é isso que eu quero. A mesma cor, mas com texturas diferentes. Aí vai ficar um xadrez bem elegante, bem bonito, tá? Então aqui, agora a gente vai fazer aqui a finalização e passar para o próximo quadradinho, que vai ficar aqui, ó, na parte de cima, tá? Como eu disse, essa manta é toda feita na diagonal. Então agora a gente vai fazer os dois quadrados. Então, para arrematar esse pontinho aqui, eu faço da seguinte forma, ó. Tá vendo aqui onde eu tenho as duas alcinhas que ficam aqui, ó, na vertical? Eu vou pegar a alcinha que fica atrás dessa daqui, ó. Tá vendo ela ali? É ali que eu vou introduzir a minha agulha. E vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou abraçar os dois pontos que estão aqui, ó. As duas alcinhas que ficam aqui por cima. E também vou fazer um ponto baixíssimo. De novo, ó, a alcinha que tá ali atrás, tá vendo? Ó, atrás aqui da alcinha tem essa daqui, ó, que fica lá atrás. É ela que eu vou pegar. Ela também aparece aqui, ó. Tá vendo? Em todos os pontos. Então vamos lá. Faz um ponto baixíssimo nela. E o próximo abraçando as duas alcinhas da frente. De novo, pega a alcinha que tá ali atrás, tá vendo? Ó? No meio dela. E abraça as duas alcinhas aqui da frente. E eu vou fazer assim na carreira inteira. Alcinha de trás e as duas aqui da frente. Alcinha lá de trás e as duas alcinhas aqui da frente. Vou fazer assim até chegar aqui no último ponto. Voltei aqui, pessoal. Vou fazer as duas últimas alcinhas aqui da frente. E aqui eu vou fazer também da mesma forma, ó. Atrás aqui dessa alcinha. E fazer o último pontinho aqui, tá? Então ele ficou arrematado dessa forma. Agora, para fazer a transição, para ele vir para o outro lado, né? Porque agora a gente vai trabalhar em cima desses pontinhos aqui, ó. Do próximo quadradinho. Então eu vou pegar essas duas primeiras alcinhas aqui, ó. Introduzir a agulha. Ajusto aqui o meu ponto e eu já subi aqui a primeira alça da minha agulha, onde a gente vai carregar 16 pontos aqui. Tenho aqui a minha primeira e vou fazer dessa forma em todas essas correntinhas que aparecem aqui, ó. Na verdade é o ponto baixíssimo que a gente tinha feito antes. Então eu vou fazer uma laçada em cada um deles aqui, ó. Sempre pegando as duas alcinhas do ponto, tá? Então é aqui que eu vou carregar a minha agulha. Vou fazer aqui até o final e já volto. Cheguei aqui no final, vou fazer um em cima aqui, ó, do último pontinho. Vou ter aqui 15 pontos. E o último ponto eu vou pegar aqui, ó, na parte de baixo, pegando as duas alcinhas dessa lateral aqui, ó. Lembra daquela lateral onde a gente trabalha aqui os pontos? É aqui que a gente vai introduzir. Vou fazer também aqui a última laçada. E agora sim eu vou ficar com os 16 pontos da nossa carreira. E aí nessa lateral aqui, a única diferença que tem nos quadradinhos desse ponto é aqui, ó, no primeiro pontinho. Que a gente vai fazer um ponto, uma correntinha e começar a arrematar de 3 em 3, ó. Eu venho, faço 3. Uma correntinha e 3 pontos. Uma correntinha e arremato 3 pontos. Isso só vai acontecer nessa lateral, tá? Aqui no meio vai ser sempre dessa forma que a gente já havia feito. Vou finalizar aqui essa carreira e já mostro. E agora a gente vai fazer da mesma forma que a segunda carreira, igualzinho. Quando chegar aqui no final eu vou mostrar para vocês como é que faz também, tá bom?
Cheguei aqui, ó, no 15º ponto, dentro do espacinho. E o 16º a gente vai fazer aqui, ó, naquela lateral, da mesma forma que a gente estava fazendo antes. Pegando as duas alcinhas. Lacei o fio que vem do novelo e puxei a 16ª laçada. E aqui a gente retoma fazendo da mesma forma. O primeiro pontinho aqui, a primeira correntinha. Faço uma correntinha e sigo fazendo o trabalho arrematando de 3 em 3. Tudo separando por uma correntinha. Ó. Separei. Arremato 3. Uma correntinha. E arremato 3. E assim por diante. Vou finalizar as 12 carreiras desse quadradinho dessa forma. Então a gente vai ficar agora nessa carreira com 2 quadradinhos. No próximo conjunto de quadradinhos a gente vai iniciar com esse daqui, mas aí eu volto para mostrar para vocês o início. Pronto, pessoal, finalizei aqui e agora a gente vai iniciar aqui a terceira carreira, tá? Com esse ponto aqui, que foi o primeiro ponto que a gente fez. A gente vai começar, lembra, ó, a mesma linha que a gente tinha iniciado aqui nessa ponta. E vou fazer da mesma forma, ó. Introduzi a agulha aqui, pesquei o meu fio. E faço as 16 correntinhas aqui, ó. A primeira a gente não conta, então a gente começa daqui, ó. 1, 2, 3, até chegar a 16 correntinhas. E vou carregar aqui a minha agulha da mesma forma que a gente tinha iniciado lá, ó. Cada correntinha, eu puxo uma laçada. Pronto, eu carreguei aqui a minha agulha. E a primeira carreira a gente coloca onde a gente iniciou. Bem na primeira carreira desse quadradinho aqui, tá? E aqui a gente vai fazer esse quadradinho da mesma forma que a gente fez o primeiro quadradinho, que é o nosso primeiro ponto. Eu quis fazer essa parte aqui só para mostrar para vocês, ó, que essa lateral ela é bem parecida com aquela. A diferença é que tem esses buraquinhos, ó. Então é aqui mesmo que a gente vai introduzir a agulha, ó, dentro desses buraquinhos que apresenta nesse quadradinho, tá? Então eu vou fazer agora toda a manta seguindo essa ordem. Primeiro esse ponto, depois esse. Aí eu volto com o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto e quarto ponto. Eu vou fazer aqui até eu chegar num tamanho que eu acho legal e eu mostro para vocês quantas carreiras eu fiz, para depois a gente começar a fazer as diminuições. Então eu vou continuar fazendo aqui. E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, é só voltar no vídeo para começar tudo de novo. Já volto então com vocês. Pronto, pessoal, finalizei aqui. E a medida que eu gostei foram 7 quadrados, tá? Dessa medida que eu tinha passado para vocês, eu fiz 7 quadrados. Então na diagonal ficou com 7 quadrados e aqui na horizontal com 7. O crochê tunisiano, ele tem uma tendência de enrolar assim, tá vendo, ó? Isso aqui a gente vai resolver depois que tiver pronta essa parte, a gente vai blocar a peça, tá? Com ferro de passar, mas aí é só o vapor do ferro, tá bom? Mas eu mostro para vocês também isso daqui depois, como é que eu faço para blocar. Como eu havia dito para vocês, eu nunca tinha usado essa lã, mas eu já imaginava que ela fosse ficar bem bonita, porque ela tem uma torção que não fica com aqueles fiozinhos todos soltos e ela é muito macia. Então o ponto fica muito bem definido, ó. Lembra que eu falei que eu queria esse contraste de textura? E ela ficou perfeita, ela realmente marcou os pontos e deu duas texturas diferentes na peça. E antes de dar continuidade aqui na nossa peça, essa daqui é a lã que a gente está usando e eu já não cheguei a mencionar com vocês, mas eu tenho uma loja online. E eu vendo também fios e acessórios para artesanato lá. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo o endereço da loja e também do Instagram, tá? Então me segue por lá e dá uma olhadinha. Caso vocês queiram adquirir alguma peça, é só ficar à vontade. E para quem assiste aqui o vídeo, vai ter desconto de 10%, tá? Nas compras lá no site. Então o cupom vai ser Maurício10. Então colocou Maurício10, eu já sei que você assistiu o vídeo e tem descontinho lá na loja. Então agora a gente vai continuar a nossa peça e fazer as diminuições do quadrado. A gente estava fazendo os aumentos para a gente ter o tamanho que a gente precisava da nossa peça.
E agora a gente vai fazer as diminuições, porque agora ela vai afunilar e ficar quadrada, ou retangular. Eu acho que ela vai ficar bem quadradinha essa peça. Então eles vão começar a diminuir, eu vou mostrar para vocês agora. Agora sim, dando continuidade, lembra que a gente estava fazendo as carreiras nesse sentido, né? Ó, iniciando sempre aqui nessa parte as correntinhas. Se eu quisesse fazer mais quadrados, eu continuaria para cá. Como eu quero fechar a nossa manta, agora a gente vai seguir neste sentido, tá vendo? Ó? A gente vai fechar a manta fazendo um quadrado. Então a gente vai começar aqui dessa ponta, ó, para a gente começar a fechar a nossa manta. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Inicio da mesma forma aqui, ó, pegando o primeiro ponto baixíssimo do nosso quadrado, tá vendo? Ó? Essa vai ser a diferença. E uma outra diferença é que a gente não inicia com correntinha. A gente vai iniciar já carregando a agulha. Então aqui, ó, eu tenho o primeiro. E já venho aqui, ó, carregando a minha agulha. Eu não faço nó aqui porque eu não acho que não tem necessidade. Quando for arrematar, eu só ajusto e arremato o fio, tá? Então eu sigo direto. Venho aqui, ó, e vou carregando a minha agulha. Como a gente já vinha fazendo os nossos quadradinhos. Lembra que quando eles caíam aqui, eu já seguia e continuava? É a mesma coisa. Em vez de a gente seguir aumentando, agora a gente vai diminuir. Então eu vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Carreguei aqui a minha agulha. Do mesmo jeito eu tenho 16 pontos. E agora eu vou iniciar fazendo esse pontinho aqui, que é o da sequência, tá? Então é a mesma coisa agora. Vou fazer todos os quadrados daqui para frente diminuindo aqui. E lá no final também. Então assim, eu tenho 7 bloquinhos nessa carreira. No próximo eu vou ter 6, 5, 4, 3 até chegar no 1. Então não tem segredo. Fiz a próxima com 6, faz o próximo com 5 e assim por diante. Ele vai afunilando até formar um quadrado. Vou fazer aqui e volto com vocês para a gente dar continuidade na manta. Pronto, pessoal. Finalizei aqui a peça, ó, e ela ficou dessa forma. Eu gostei bastante, ficou bem do jeito que eu queria. E agora, como eu disse para vocês, aqui, ó, o crochê tunisiano ele tem essa característica de ficar enrolando aqui essa parte, tá vendo? Ó? Essa parte e a parte ali de cima, tá vendo? Ó? Fica meio que enrolando. Então o que a gente faz agora? A gente vai blocar a peça com auxílio de um ferro de passar. Tem que ser a vapor, tá? Então a gente só vai usar o vapor aqui na peça. Então eu vou ensinar para vocês como é que eu faço isso aqui agora. Primeiro a gente estica a peça no lugar plano, tá? Eu uso aqui a minha cama mesmo, tá? Ó, coloquei um tecidinho por baixo e aí fica bem fácil de espetar os alfinetes. Então a gente estica a peça e começa a alfinetar. Então vamos começar. E aí a gente vai deixar esticadinho e tentar deixar no esquadro o melhor que a gente conseguir, tá? Aqui esse tecido eu vou seguir até essas bolinhas aqui para fazer isso. E agora é só ir colocando os alfinetes aqui, ó. Espetando em toda a volta. Não precisa economizar no alfinete aqui, tá? Ó. Tentando deixar bem esticadinho. A gente vai fazer isso daqui em toda a volta. E depois a gente vai aplicar o vapor. Então eu vou seguir fazendo o meu aqui e mostro para vocês como é que ela vai ficar toda esticada. Pronto, pessoal, finalizei aqui. Coloquei aqui, ó, alfinete em toda essa lateral. Todas elas, ó. Só alfinetei. Tá vendo como ficou bem esticadinha? Então é isso daqui que a gente tem que fazer. E agora a gente vai entrar com o vapor. A gente vai aplicar principalmente aqui, nessa parte onde ela fica enrolando, mas eu vou colocar em toda a manta. É só o vapor, não pode encostar o ferro que amassa os pontos ou pode até torcer a lã, queimar mesmo, tá? Então a gente vai usar o vapor na peça toda, mas principalmente nos cantinhos aqui e esses onde ficam mais enroladinhos, tá? Vamos fazer então. E agora, pessoal, com o vapor do ferro, a gente vai passar aqui, ó, sem encostar na peça, só usando o vapor, ó. Dessa forma. Eu não encosto na peça, você vai perceber que ela vai ficar um pouco quente, mas não vai ter contato com o ferro, tá? A gente vai passar principalmente nessas partes aqui, ó, no cantinho, principalmente nessa parte onde enrola mais,
mas eu também vou passar na peça toda, para ela ficar toda uniforme. Eu vou fazer aqui, e aí depois eu mostro o resultado para vocês. Ela vai ficar bem molinha e vai parar de enrolar. Pronto, pessoal, eu fiz aqui ó, na peça inteira. Passei o vapor do ferro, principalmente nos cantinhos e nas laterais, tá? E aí agora a gente vai deixar a peça aqui descansando um pouco. Para ela dar uma esfriadinha e também secar, né? Porque a gente usou o vapor, então acaba umedecendo um pouco a peça. Deixa ela aqui descansando e depois a gente tira para ver o resultado. Pronto, pessoal, voltei aqui ó, com a manta, já deixei ela descansando lá, esfriou. E ficou assim, ó. Você não percebe mais que ela estava enrolando. Isso também serve para fazer com tricô, o pessoal do tricô. Eu não sei fazer tricô, mas o pessoal do tricô também fica com as pontinhas enroladinhas. Dá para fazer isso daqui e a peça fica retinha, tá vendo? A gente pode fazer o acabamento tranquilo. E ela fica bem molinha, como eu tinha falado, ó. Não enrola mais. E vocês também já perceberam que eu fiz os arremates daquelas linhas todas, tá? Ó. Nozinho simples, aqui no canal tem vários vídeos que eu ensino a fazer outras mantas e outras peças que tem esse acabamentinho. Por isso eu não gravei aqui para vocês. Mas é só fazer um nozinho simples e esconder o restinho do fio. E agora a gente vai fazer o acabamento. Eu vou fazer com um ponto baixo cruzado e um acabamento bem simples. Eu não quero nada nessa manta que seja além de um acabamento simples e reto, tá? Para não chamar mais atenção do que o xadrez. E eu vou dar início bem aqui no cantinho, ó. Vou introduzir a agulha e já puxar o fio que vem do novelo, fazendo a primeira argolinha aqui. Vou fazer uma correntinha só para poder iniciar esse trabalho. E vou fazer também um ponto baixo. Como eu disse, a gente vai fazer o ponto baixo cruzado, tá? Normalmente a gente pega a agulha com o gancho virado assim e pesca o fio. Para fazer o ponto baixo cruzado, a gente vai por cima e pesca o fio. Dessa forma, tá? Puxei aqui e finalizo normalmente. Essa é a única diferença. Vamos fazer aqui no próximo. Introduzir a agulha no espacinho aqui que a gente já tem, ó. Fica bem visível desse lado aqui e aqui também, ó. Tá? Então não tem segredo, é só colocar ponto sobre ponto aqui. De novo, ó, com o gancho virado para baixo, eu pesco meu fio e fecho o ponto baixo normalmente. Na primeira carreira ele não vai aparecer muito bem, mas da segunda carreira em diante vai ficar todo cruzadinho, fica bem bonito esse acabamento e eu acho que vai ficar bem interessante aqui nessa manta. Então a gente vem fazendo em toda a volta dessa forma. Lembrando de não apertar muito os pontos. E a gente segue fazendo o ponto baixo cruzado. Ó, já dá até para ver aqui ó, a cruzinha formando. Mas conforme a gente for fazendo as outras carreiras, ele aparece com mais evidência. Vou fazer aqui e mostrar como é que eu faço a curvinha ali logo mais. Cheguei aqui no cantinho, eu vou fazer um ponto, ó, bem no cantinho aqui. Duas correntinhas. E mais um ponto no mesmo espaço. Então todos os cantinhos vão ser feitos dessa forma, tá? E agora eu vou fazer também aqui, ó. Um ponto em cada desse lado. Então é só seguir fazendo aqui. Pronto, pessoal, eu fiz toda a volta do trabalho e agora aqui, ó, no finzinho, a gente vai fazer da seguinte forma. Onde a gente iniciou, a gente vai fazer mais um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixo no topo do primeiro ponto. Assim a nossa carreira vai crescer dessa forma e não vai ficar aparecendo a emenda, tá? Então vamos lá, começar uma nova carreira. Eu venho aqui, ó, nesse espacinho que tem aqui, que é uma argola, né? A gente fez aqui os dois pontos. E já vou iniciar fazendo o meu primeiro ponto baixo, ó. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base. E como eu já havia falado para vocês,
toda essa barra vai ser feita com um ponto baixo cruzado. Então é só ir fazendo aqui em toda a volta. E agora já dá para perceber, ó, as cruzinhas já estão se formando, tá vendo? Ó? Então acho que vai ficar bem bonito no nosso trabalho isso daqui. Agora sim, eu cheguei aqui, ó, na primeira curva, então eu fiz até o último ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo aqui no elo que a gente tem. Duas correntinhas. E mais um ponto baixo no mesmo espaço. E sigo fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. E todas as carreiras da nossa barra serão feitas dessa forma. Eu vou finalizar aqui e a gente faz o acabamento final. Pronto, pessoal, eu finalizei aqui as carreiras da barra. Eu fiz 5 carreiras, tá? Eu acho que é o suficiente. Ficou uma barra de uns 3 centímetros mais ou menos. Ficou bem bom. E agora a gente vai fazer a última carreirinha aqui, que é apenas com um ponto baixíssimo, tá? Fiz aqui o último ponto e vou fazer 2 correntinhas. E já vou iniciar aqui a próxima carreira fazendo ponto baixíssimo. E agora é só fazer ponto baixíssimo em todos os pontos. Só tomando cuidado para não apertar, para a peça não ficar repuxando, tá bom? Então eu já vou finalizar a peça aqui e já volto com ela pronta para mostrar para vocês. Pronto, pessoal, eu finalizei, ó, e o acabamento ficou assim, ó, bem simples, do jeito que eu queria mesmo. Fica uma espécie de correntinha aqui, ó, virada para cima, tá? E eu gosto bastante, e aqui também fica mais grossinho. Então, um acabamento mais sofisticado para manta, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita para se inscrever aqui no canal e também curtir o vídeo, tá? E fica à vontade também para deixar alguma sugestão aqui nos comentários, tá bom? Eu vou deixar algumas imagens da manta pronta aqui para vocês. E é isso aí. Até mais. Tchau, tchau.